Graça e paz, meus amados irmãos, que a vontade soberana do nosso Deus continue prevalecendo sobre a nossa, que Deus, de uma forma muito especial, continue falando poderosamente ao nosso coração. Importa que eu e você, sobretudo neste momento, possamos nos desligar de tudo aquilo que marca ou que tem caracterizado a nossa vida para além dos portões desta igreja, e que estejamos não somente de corpo presente, mas a nossa mente e o nosso coração também estejam dentro deste recinto, de modo que haja edificação espiritual, mudança de vida, mudança de comportamento, que a vontade soberana do nosso Deus continue prevalecendo sobre a nós. Eu convido os amados irmãos, aqueles que podem, é claro, que abram suas respectivas Bíblias, na última unidade que compõe o capítulo de número 4 da Epístola de Paulo aos Filipenses, bem como a última unidade que estrutura a Epístola como um todo. Filipenses capítulo de número 4, versículos 21 a 23. Na noite de hoje, nós vamos encerrar as nossas exposições em torno desta epístola. Desde janeiro do ano passado, das vezes em que tive a oportunidade de estar à frente das exposições nos cultos de domingo à noite, o texto que nos orientou nas exposições foi o texto da Epístola de Paulo aos Filipenses. E na noite de hoje, encerramos esta jornada, esta caminhada. Olha o que nos diz a palavra do nosso Deus. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Meus amados irmãos, no domingo passado, em um ambiente muito parecido com este, nós tivemos o privilégio de conversarmos um pouco, meditarmos, expormos algumas ideias centrais, tendo como referência a unidade bíblica formada pelos versículos 18 a 20 do mesmo capítulo em questão. E naquele encontro, o tema que nos orientou foi este: contentamento cristão, a providência de Deus que transforma a provisão em adoração. Algumas verdades ecoaram aos nossos ouvidos naquele encontro. Verdades estas que eu e você não podemos perder de vista, se nós queremos compreender esta última unidade que compõe o capítulo de número 4, e que encerra também, portanto, toda a epístola de Paulo aos Filipenses. Que verdades foram estas? A primeira delas, o contentamento cristão na providência reconhece a provisão recebida. Versículo de número 18, primeira parte. Eu e você precisamos primar sempre por um coração grato. Convém que eu e você, na condição de cristãos, venhamos nutrir em nós, sobretudo em especial, acima de tudo, uma gratidão para com Deus. Afinal de contas, é Ele quem traz sobre todos nós as nossas mais diversas provisões. Se eu e você conseguimos chegar aqui na noite de hoje, não foi porque fomos mais fortes, mais inteligentes, mais espertos, mas por causa do exercício maciço da ação providencial de Deus, provisionando a todos nós aquilo que nos fora necessário para que tivéssemos condições mínimas de estarmos reunidos na noite de hoje. Portanto, jamais falte em você gratidão ao Senhor, independentemente se as portas serão abertas ou se elas se manterão fechadas. A Deus sempre toda a gratidão, pois Ele sabe o que está fazendo. Vimos também, em segundo lugar, o contentamento cristão na providência apresenta a provisão como uma adoração a Deus. Versículo 18, segunda parte. É nesse contexto que o apóstolo Paulo vai dizer mais uma vez que os crentes filipenses se envolveram com o progresso do evangelho a partir do ministério que o próprio Deus lhe havia conferido. E o que é interessante é que os crentes filipenses, assim como também o apóstolo Paulo, entendiam que esses atos de colaboração
estas ofertas, estas ajudas no progresso do Evangelho funcionavam como mecanismos ou como instrumentos de adoração. Deixa-me tentar ser mais claro. Nós adoramos a Deus não somente com as nossas palavras, não somente com as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos. Nós adoramos a Deus também com os recursos financeiros que Ele tem nos dado. E uma das aplicações práticas naquele último encontro fora justamente esta: o que você tem feito dos recursos financeiros que Deus tem lhe conferido? Em terceiro lugar, nós vimos o contentamento cristão na providência da provisão responde com fervorosa intercessão. Versículo 19. O apóstolo Paulo fora suprido em todas as suas necessidades. Todas as suas carências haviam sido supridas por uma relação de parceria entre ele e a igreja em Filipos, entre a igreja em Filipos e a sua pessoa. E isto, por sua vez, acabou desembocando, refletindo numa oração fervorosa da parte do apóstolo Paulo para com a igreja na cidade de Filipos. E de certa forma, é sempre assim que as coisas funcionam. Quando eu e você recebemos algum tipo de provisão, independentemente de qual área ela venha, ou ela venha se mostrar, eu e você temos a tendência de sempre descortinarmos uma palavra de oração fervorosa. Que jamais eu e você venhamos nos esquecer da importância de nutrirmos em nós uma vida de oração. Vimos também, em quarto lugar, o contentamento cristão na providência da provisão culmina na glória de Deus. Versículo número 20. Foi nesta parte do texto que nós ressaltamos que a glória pertence somente a Deus. Não importa o quão úteis eu e você tenhamos sido num determinado grupo, num determinado contexto, num determinado empreendimento. A glória nunca é nossa. A glória pertence somente a Deus, o Pai, descortinado a todos nós em Cristo Jesus, a partir da atuação do Espírito Santo do próprio Deus. Jamais falte em nós palavras que reconhecem a grandiosidade do ser de Deus. A Ele, para todo sempre, de eternidade em eternidade, seja a honra, a glória e o louvor e o poder eterno. Na noite de hoje, eu e você nos deparamos na sequência com os versículos 20 a 23. E nós temos aquilo que é comum nas epístolas no contexto do primeiro século. As últimas palavras sempre vão conter orações, saudações e uma bênção, recorrendo a uma divindade pagã. Todavia, aqui o apóstolo Paulo, com seu coração convertido ao bom evangelho de Cristo Jesus, portanto ao próprio Deus verdadeiro, revelado em Cristo, ele cristianiza esse padrão. E as suas saudações, assim como também a bênção apostólica aqui presente, elas foram construídas em torno da pessoa de Cristo Jesus. E do vínculo gracioso que Cristo Jesus vai construindo com todos nós que pertencemos à sua igreja. Dentro dessa perspectiva, eu não poderia dar a essa última unidade, a essa última exposição, outro tema a não ser este: a comunhão cristã, um vínculo gracioso. Mas antes de nós adentrarmos ao texto em questão, precisaremos ter em mente algumas verdades centrais. E essas verdades centrais nos ajudarão a entender melhor aquilo que eu e você vamos encontrar no decorrer do texto ora mencionado. Que verdades são estas? Em primeiro lugar, ao falarmos de comunhão, inevitavelmente estamos falando sobre união, sobre parceria, sobre cumplicidade. Nós estamos falando sobre amizades genuínas, gratuitas. Nós também estamos falando da realização de coisas em comum. Nós estamos falando de um conjunto de pessoas que partilham, que compartilham as mesmas ideias, os mesmos valores, as mesmas crenças.
Mas também, na medida em que nós adentrarmos ao texto em questão, precisaremos ter em mente que a comunhão da igreja não nasce da nossa afinidade, não nasce do nosso coleguismo, da nossa relação de camaradagem. A verdadeira comunhão da igreja nasce do exercício maciço, objetivo e real da graça de Deus em Cristo Jesus. Pois é Ele quem transforma pecadores em pessoas santas e une esses pecadores indignos, miseráveis a este corpo. Que corpo? A igreja, cuja cabeça é Ele mesmo. Ele quem? O próprio Cristo. Logo, é impossível falarmos de comunhão plena, comunhão verdadeira, fora da pessoa de Cristo Jesus. Mas também, na medida em que nós mergulharmos no texto em questão, precisaremos ter em mente que nós não estamos sozinhos. Existem muitos outros irmãos, irmãs, de diferentes culturas, de diferentes estratos sociais, de diferentes intelectualidades, que partilham da mesma fé, dos mesmos valores em Cristo Jesus. Alguns desses irmãos, nós nunca iremos conhecê-los, em especial nesta esfera terrena. Alguns deles estão próximos de nós. Outros estão distantes, mas muito distantes. Todavia, mesmo que haja um distanciamento geográfico, todos nós que estamos em Cristo, estamos conectados. E o que de fato e de verdade é o elo de ligação entre nós, irmãos, movidos por essa fé, senão a pessoa santa, soberana, indescritível na sua totalidade de Cristo Jesus. Pois é Ele que nos leva a romper com os nossos achismos, com a dureza do nosso coração, com as bestialidades da nossa alma, fazendo com que nós venhamos matar dentro de nós o nosso ego inflamado, a multidão dos nossos pecados, a velha natureza adâmica. E na medida em que Ele vai fazendo isso em nós, nós vamos sendo promotores da união no seio da igreja, no contexto da igreja. Portanto, mais uma vez, precisa ficar claro de que fora de Cristo nunca haverá comunhão verdadeira. Se o Jesus que age aí no teu coração for o mesmo Jesus que age aqui, e esse Jesus que age em nós é o Jesus das páginas das Sagradas Escrituras, inevitavelmente eu e você poderemos até discordar no campo das ideias, mas vamos sempre ser promotores da boa unidade no contexto da igreja. Agora, quando em uma das partes quem está agindo é qualquer outro Cristo que não seja este, aí é impossível mantermos unidade. Daí fica evidente porque que de tempos em tempos nós ouvimos falar de discussões, desavenças, facções, intrigas no contexto de muitas igrejas evangélicas. Porque existem muitos cristos tendo dado ouvidos a eles e pouco ouvido dado, ou ouvir menos o verdadeiro Cristo redivivo, o Deus encarnado entre os homens. Tendo em mente estas verdades, algumas lições importantes para todos nós a partir desta última unidade. Primeira delas, a comunhão cristã, um vínculo gracioso, reconhece a nova identidade do povo de Deus em Cristo. Nós não somos mais os mesmos, melhor dizendo. Nós possuímos em Cristo uma nova identidade. Onde é que é isso no texto? Versículo 21, primeira parte. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer o seguinte aos crentes filipenses: mande minhas saudações a eles. A NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, traduziu essa primeira parte do versículo 21 nos seguintes moldes: saudações a todo o povo de Deus que pertence a Cristo Jesus.
A palavra saudai que aqui aparece, remete-nos às seguintes ideias: transmitir cumprimentos carinhosos, cordiais, comunhão e respeito fraternal, em especial entre os cristãos. Paulo aqui estava sendo carinhoso. Ao longo de toda a carta, o apóstolo Paulo foi extremamente pastoral. Ele pastoreou os crentes filipenses, o coração daquela igreja. O apóstolo Paulo, em dados contextos, foi duro, foi desconfortável ao ouvido daqueles amados irmãos. Mas, nas suas últimas palavras, ele quer de alguma forma reparar qualquer interpretação equivocada. E, portanto, ele deixa claro que aquilo que o movia eram os melhores sentimentos em Cristo Jesus. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. O apóstolo Paulo não diz: saudai os santos entre vós. Na verdade, o apóstolo Paulo diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. E inevitavelmente nós somos, portanto, ensinados a partir desta análise mais objetiva, que cada crente tem a sua importância. Independentemente do seu status social, independentemente da sua função no contexto da igreja, se você de fato e de verdade estiver em Cristo Jesus, você possui, usufrui da santidade de Deus descortinada a todos nós através de seu Filho Jesus Cristo. A palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui para santos é hagioi, que traz a ideia de separado para uso exclusivo do Senhor Deus. E essa expressão não está se referindo a uma elite de crentes melhorados, pessoas mais sobrepujantes às demais. Na verdade, todos aqueles que estão em Cristo Jesus são por Deus considerados santos. Essa expressão, portanto, nos indica uma característica posicional, ou seja, resultado da nossa união com Cristo Jesus. E ela também nos caracteriza uma perspectiva comunitária. Basicamente a ideia aqui é a seguinte: todos aqueles que estão em Cristo Jesus, independentemente do gênero, masculino e feminino, que são os únicos dois instituídos na criação, independentemente da cor da pele, independentemente da sua estratificação social, se estiver em Cristo Jesus, é considerado um santo diante de Deus. E aí convém que eu faça a seguinte observação: não existe vida com Deus fora de Cristo Jesus. Pois fora de Cristo Jesus não existe vida aceitável diante do Senhor. Não é que aqueles que estão em Cristo deixaram de ser pecadores. Não, eles continuam sendo pecadores. Nós, todos os dias, precisamos confessar diante de Deus as leviandades do nosso coração. Todavia, entretanto, contudo, por causa da nossa junção com a pessoa de Cristo Jesus, ao olhar dos céus para nós, Deus não vê os nossos pecados como via outrora. Ele vê Cristo Jesus em nós. E por que nós não somos consumidos pela ira de Deus? Justamente porque nós estamos conectados à pessoa de Cristo Jesus. Mais uma vez, a primeira lição da exposição nessa noite. A comunhão cristã, um vínculo gracioso, reconhece a nova identidade do povo de Deus em Cristo. Deixa-me aqui tentar ser um pouco mais objetivo. Fora de Cristo, todos os indivíduos, independentemente de quais sejam, independentemente de quem sejam estes, estão debaixo da ira divina. Fora de Cristo Jesus, todos os seres humanos são considerados como pecadores, ímpios, e estão debaixo de condenação eterna. Só tem um jeito para o ser humano caído na multidão dos seus pecados: se associar à pessoa de Cristo Jesus. Só tem um jeito de nós nos vermos livres da ira divina: nos associando à pessoa de Cristo Jesus.
não tem vida com Deus fora de Cristo. E não é qualquer Cristo, é o Cristo descortinado nas páginas das Sagradas Escrituras. E esse Cristo não traz uma mensagem inclusivista, do tipo assim: venham e permaneçam da forma como estão. Ele chama a todos, mas ele vai se mostrar eficiente no coração dos seus. Ele não veio para morrer por todos, ele veio para morrer por aqueles que depositariam nele a sua fé e a sua confiança. E como bem destacou o apóstolo João, o apóstolo do amor, no primeiro capítulo do seu evangelho: estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Seja mais claro, pastor, não fomos nós mesmos que nos fizemos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus, a partir da vontade soberana de Deus, agindo em todos nós. Logo, esta nova identidade que nos fora conferida, não foi algo que eu e você conquistamos. Foi algo que Ele mesmo, na cruz do Calvário, conquistou por todos nós. A Ele sempre a honra, a glória e o louvor. E aí a grande pergunta retórica é justamente esta: você que se diz ser de Cristo, você que se diz já possuir esta nova identidade, o quanto de Cristo há em você? Há quanto tempo você está na caminhada da fé? As pessoas que te viram lá atrás, antes de você ter acesso ao bom evangelho de Cristo Jesus, viram mudança em você? Será que os meus amigos que conviveram comigo na época em que eu pertencia ao mundão, as mazelas deste mundo caído, será que agora, olhando para mim, eles veem algum tipo de mudança? Ou será que as minhas obras, a minha conduta, o meu modo de falar, o meu modo de me vestir, o meu comportamento continua evidenciando o velho Marcelo, a velha natureza adâmica? O que mudou em você? Do tempo que você disse para todos que você encontrou com Cristo até o dia de hoje, o que mudou em você? Se mesmo eu estivesse falando para indivíduos que no coração estejam dizendo: eu me encontrei com Ele 30 minutos atrás, eu cumpriria o dever de te dizer: você já não é mais o mesmo. É impossível nós termos acesso ao verdadeiro Cristo e permanecermos da mesma forma. Ele nos constrange e Ele não precisa falar nada. Simplesmente a sua postura, a sua vida, o testemunho que marca a sua história, por si só, já é extremamente constrangedor para todos nós. A comunhão cristã, um vínculo gracioso, reconhece a nova identidade do povo de Deus em Cristo. Nunca se ouviu falar de tantas igrejas no Brasil. Nunca se ouviu falar de tantas pessoas se convertendo à dita fé cristã. Mas também nunca se ouviu falar de tantos escândalos no contexto da igreja. Nunca se ouviu falar de tantas corrupções no interior ou nos corredores da igreja. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e traga sobre todos nós verdadeira conversão. Em segundo lugar, a comunhão cristã, um vínculo gracioso, manifesta a unidade do povo de Deus. Onde é que está isso no texto? Versículo 21, segunda parte, versículo 22, primeira parte. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, primeira parte. Segunda, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. E a primeira parte do versículo 22, todos os santos vos saúdam. Chama a sua atenção para um detalhe, qual? Nós temos aqui 3 grupos de pessoas. Os irmãos que estavam lado a lado com Paulo. Lembrando que aqui, quando Paulo escrevia esta epístola, ele estava preso, numa prisão domiciliar. Ele não estava impedido de pregar o evangelho. As pessoas se organizavam durante o dia e iam ter com o apóstolo Paulo na sua prisão domiciliar. E alguns permaneceram com ele. Por exemplo, um tal de Epafrodito saiu da igreja em Filipos e foi ficar com Paulo lá na sua prisão domiciliar.
Isso era possível naquele contexto. A verdade é que aqui nós temos 3 grupos. O primeiro deles, os irmãos que estavam com Paulo. Segundo grupo, os santos em Cristo, que estavam na mesma cidade em que Paulo estava, a saber, Roma, a capital do poderoso Império Romano. E nós temos um terceiro grupo, os crentes filipenses. Pastor, mas por que dar ênfase a este conjunto de informações? Para ressaltar, meus amados irmãos, que mesmo distantes uns dos outros, mesmo não nos vendo todos os dias, ao longo de uma semana, mesmo não nos vendo todas as semanas ao longo de um mês, nós estamos conectados uns aos outros. E o que é que promove este elo de conexão? E eu sei que é redundante essa afirmação, ou pergunta, melhor dizendo. O que é que promove este elo? O que é que promove essa conexão? Unindo pessoas que estão tão distantes, desconhecidas, fazendo com que essas pessoas venham pertencer à mesma família, ao mesmo corpo, à mesma igreja, senão Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava encarcerado na capital do poderoso Império Romano. E a igreja para quem ele está escrevendo era a igreja em Filipos. Ficava a mais de 1000 quilômetros de distância. Geograficamente eles estavam distantes, separados por diversas barreiras, diversas adversidades, fatores, por exemplo, econômicos, políticos, religiosos. Não obstante, estavam conectados, ligados uns aos outros por causa de Cristo Jesus. Não existe uma igreja de uma pessoa só. Já no contexto do primeiro século da era cristã, havia um consenso entre a igreja primitiva, de que eles faziam parte de um corpo muito maior, um corpo de irmãos atrelados à pessoa de Cristo Jesus, espalhados por toda a face da terra. Mais uma vez, a segunda lição da exposição na noite de hoje. A comunhão cristã, um vínculo gracioso, manifesta a unidade do povo de Deus. Mesmo separados pela distância e outros fatores, os cristãos, unidos em Cristo Jesus, reconhecem que pertencem à mesma família. Aqui o apóstolo Paulo utiliza a expressão irmão. E aí convém que eu faça a seguinte observação. É comum nas nossas relações familiares, nas nossas relações entre os nossos amigos, entre nós e os nossos conhecidos, nós usarmos a expressão irmão. Ô irmão, ô irmã, todavia, nas partes das Escrituras, se nós fôssemos atinar para uma linguagem ainda mais bíblica, nós jamais deveríamos utilizar essa expressão para pessoas que estão fora de Cristo Jesus. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Nem todas as igrejas são de fato igrejas de Deus. Se isto é uma verdade, pelo que parece à luz de Apocalipse capítulo 2, verso 9, João diz que existem sinagogas de Satanás. Se isto é verdade, pelo que parece eu posso afirmar sem medo de errar, que nem todos que estão na igreja são de fato de Deus. Logo, nem todos que estão na igreja merecem esta alcunha, ou meu irmão, ou minha irmã. Por que não? Porque nem todos que estão na igreja estão verdadeiramente em Cristo Jesus. E aqui convém, portanto, que eu faça a seguinte observação, outra. Cuidado para você não se esforçar demais em cumprir ritos religiosos, se enquadrar dentro de um estereótipo meramente religioso e se esquecer do principal. Acima de tudo, o que você precisa é de Cristo Jesus. E isto daqui não pode ser negado. Nós precisamos da comunhão dos santos. Nós precisamos estar vinculado a uma comunidade, pois nós não somos completos em nós mesmos. Eu não sei cantar. O que eu sei cantar dá mal para mim. Até incomoda os meus próprios ouvidos, quanto mais os teus.
Eu sei expor as Sagradas Escrituras com as minhas muitas limitações. E você sabe fazer o quê? A verdade, meus amados irmãos, é que ninguém é completo em si mesmo. Eu preciso de você. E com todo respeito, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. E juntos, nós precisamos de Cristo Jesus. Cuidado, para você não se esforçar demais em pertencer a uma instituição, a uma igreja institucionalizada, e se esquecer que, acima de tudo, você deve pertencer à pessoa de Cristo Jesus. Importa-nos que nós devemos congregar, importa que nós devemos estar unidos, desfrutando da comunhão dos santos. Todavia, é possível eu e você participarmos de um culto à noite. É possível eu e você pregarmos as Sagradas Escrituras. É possível que eu e você venhamos levantar as nossas mãos, chorar. É possível que eu e você venhamos cumprir com ritos religiosos e não ter um coração verdadeiramente convertido a Cristo Jesus. Aí deixa-me aqui fazer uma pergunta. Você verdadeiramente é crente? Eu não estou falando do indivíduo que crê. Porque Tiago 2,19 diz que os demônios creem. Mateus capítulo 4, os primeiros versículos diz que o diabo também crê. Você verdadeiramente é cristão? Você verdadeiramente pertence a Deus? Se você aí no seu coração, sendo sincero para você mesmo, você esteja dizendo: olha, eu devo confessar que o mundo ainda faz sentido para mim. Os prazeres deste tempo ainda fazem sentido para mim. Eu devo cumprir o dever na noite de hoje e te alertar. Cuidado! Acorda enquanto é tempo. Desperta desse sono mortal. A vida passa e passa muito rápido. E no final das contas, aquilo que nós plantarmos nesta vida, acima de tudo, nós vamos colher na eternidade. A comunhão cristã, um vínculo gracioso, manifesta a unidade do povo de Deus. Ao meditar nessas verdades, não nos esqueçamos de que nem todas as igrejas que se dizem ser cristãs são de fato de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a comunhão cristã, um vínculo gracioso, celebra o avanço do Evangelho. Onde é que está isso no texto? Mente cativa às Sagradas Escrituras. Segunda parte do versículo 22. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam. Segunda parte. Especialmente os da casa de César. A expressão César que aqui aparece não era um nome próprio, mas um termo designativo de honra, de grande prestígio, atrelado aos grandes imperadores romanos. A família dos Césares, homens de grande poder, homens de grande prestígio, homens que em termos humanos tinha poder de manter o sujeito vivo, mas também tinha o poder de sentenciar o sujeito à morte. Nos dias do apóstolo Paulo, quem era o imperador? Nesse contexto, era o famoso, maligno e perverso imperador Nero. O mesmo que incendiou a Roma antiga e colocou a culpa nos cristãos. O mesmo que pegava cristãos, amarrava-os, enrolava-os em feixes, colocava betume e por sua vez incendiava e fazia destes cristãos espécies de luminárias para iluminar as ruas da Roma antiga. O apóstolo Paulo estava preso, acorrentado a um soldado romano, e eu não sei se você sabe, certamente nas exposições anteriores, eu já fiz menção disto. Em alguma delas, havia uma troca de turno. De 6 em 6 horas, um novo soldado chegava, se acorrentava ao apóstolo Paulo. Que privilégio desses homens. Em um dia de 24 horas, 4 soldados eram conectados à pessoa do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo não estava cerceado de pregar, ele podia ensinar. Então, na medida em que Paulo ensinava, esses soldados também ouviam a pregação do Evangelho.
E você sabe o que é o mais interessante? À luz de Filipenses capítulo 2, verso 13, não se tratava de quaisquer soldados. Eram soldados que pertenciam à guarda pretoriana. Deixa-me tentar ser mais claro. Era a guarda de elite dos Césares, dos grandes imperadores romanos. Homens acostumados a matar, forjados no calor da guerra, que traziam não somente no corpo físico, mas na alma, cicatrizes profundas. Homens valentes, homens de morte, homens que matavam em nome do imperador. Eles eram acorrentados ao apóstolo Paulo e eles passaram a ouvir o evangelho. E você sabe o que é o mais magnífico? O evangelho alcançou a guarda pretoriana. Muitos soldados se converteram ao evangelho de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, tentaram prender o apóstolo Paulo e conseguiram, mas prender o evangelho é impossível. O nosso Deus, Ele é especialista em transformar as nossas cadeias, as nossas oposições, os levantes contra nós, como uma porta para a pregação fiel do evangelho que transforma, que liberta e que restaura. A expressão a casa dos Césares, ou do César, não era necessariamente uma expressão a indicar os seus familiares, mas a parte administrativa do grande pretório, a parte administrativa do grande imperador ou coisas do tipo. Aqui está incluído os cozinheiros, os faxineiros, os porteiros. A verdade é que tentaram silenciar o apóstolo Paulo, mas quem falava através de Paulo é aquele que não pode ser silenciado. E portanto, Deus foi usando todas as oposições que se levantavam contra o seu arauto, como uma porta de anunciação das boas novas de salvação. O evangelho, meus amados irmãos, avança até mesmo em ambientes hostis e improváveis. Ninguém poderá barrar o crescimento do evangelho de Cristo Jesus. Nunca houve no passado, não há no presente e nunca haverá no futuro, seja neste mundo ou no mundo do povo e no mundo das coisas espirituais, alguém que será capaz de barrar o crescimento do evangelho de Cristo Jesus. Terceira lição, mais uma vez. A comunhão cristã, um vínculo gracioso, celebra o avanço do evangelho. É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer aos crentes filipenses: eles me prenderam, igreja. Eu recebi Epafrodito. Epafrodito cumpriu a missão. Mas deixa-me aqui lembrar uma coisa. Deus já me fez uma voz entre os Césares. E muitos já se converteram. E estes estão mandando saudações para vocês. Eu li agora recentemente, conversando com um irmão do contexto da igreja, uma matéria publicada pelo pastor batista Franklin Ferreira. 50 mil mesquitas foram fechadas no Irã, enquanto 1 milhão de pessoas se converteram ao cristianismo. Deus está salvando, meus amados irmãos. Deus não está em silêncio. Talvez eu e você olhemos o mundo e tenhamos a sensação leviana, imprudente, de que isso daqui é como se fosse um barco à deriva em alto mar, sem rumo, sem direção. Não, não é. Quem conhece o evangelho de Cristo Jesus, quem tem mínimo conhecimento das Sagradas Escrituras, sabe que todas as coisas estão do jeito que precisa estar. Uma outra matéria lida recentemente. Missionários relatam resultados expressivos, incluindo relatos de 441 pessoas entregando suas vidas a Jesus na fronteira. E mais de 2.000 ou 2.000 refugiados aceitando Jesus em um contexto de ajuda humanitária. Essa matéria está atrelada a qual contexto? A guerra da Ucrânia. Todavia, Deus está salvando pessoas lá.
Meus amados irmãos, Deus não fechou ainda a porta dos céus. A porta ainda está aberta. Só que eu cumpro o dever na noite de hoje de te dizer que um dia ela será fechada. E a porta que ele abre, ninguém consegue fechar. Assim também, a porta que ele fecha, ninguém consegue abrir. E aí não tem como, eu tenho que fazer essa pergunta. Por qual porta você está entrando? Quais os caminhos que você tem conduzido a tua vida? Vai valer a pena mesmo gastar a tua vida, a tua juventude, a tua velhice, o teu vigor com as coisas deste mundo? A porta vai se fechar, mas por enquanto ainda está aberta. Então eu também posso aplicar nos seguintes termos: não deixe de orar pelo teu esposo que ainda não se converteu. Não deixe de orar pelos teus filhos que ainda não se renderam ao Evangelho de Cristo Jesus. Não deixe de orar pela tua esposa que ainda não conhece o Cristo que salva. Não deixe de orar pela tua mãe, pelo teu pai. Não deixe de orar pelos teus colaboradores. Não deixe de orar pelas pessoas que fazem parte do seu mundo da vida. Deus continua salvando as pessoas mais improváveis. E em quarto lugar, para nós encerrarmos, a comunhão cristã, um vínculo gracioso, depende da graça de Deus em Cristo Jesus. Onde é que está isso? Versículo 23. Último versículo, últimas colocações minhas no domingo à noite em torno dessa epístola. Nós não voltaremos mais a essa epístola. Para expor não, certamente para citá-la, mas não mais para expor. Nós não teremos tempo para isso. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo não tinha melhores palavras para encerrar essa epístola a não ser estas. Meus amados irmãos, o que é que nós poderíamos fazer sem o exercício da graça de Deus? Sem a graça de Deus, nós não estamos aqui na noite de hoje. Sem a graça de Deus, nós não daríamos créditos a estas verdades. Sem a graça de Deus, nós não o buscaríamos. Sem a graça de Deus, não haveria conversão. Sem a graça de Deus, não haveria justificação. Sem a graça de Deus, não haveria santidade. Sem a graça de Deus, nós ouviríamos falar de Jesus, mas não iríamos querê-lo. Sem a graça de Deus, as pessoas chegariam para nós e diriam-nos: se converta a Cristo, volte-se para Deus, arruma a tua vida com o Senhor. Entraria no ouvido e sairia no outro. É a graça de Deus que nos transforma. É a graça de Deus que restaura a nossa vida com Deus. É a graça de Deus que restaura a nossa família. É a graça de Deus que nos restitui aquilo que a vida nesse mundo cruel nos roubou. É a graça de Deus, meus amados irmãos. No final das contas, se eu e você nos mantemos de pé, é por causa da graça de Deus. Se eu e você vamos cruzar a linha de chegada, não é porque nós somos mais perseverantes, mais constantes, é por causa da graça de Deus agindo em nós. Então eu cumpro também o dever na noite de hoje de te dizer: você não é tão bom assim. Você não é perfeito. Você é um pecador. Se não for a graça de Deus, você não consegue, eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir. Por isso o apóstolo Paulo está consciente de que se tem uma frase que ele precisa inserir no corpo do seu texto para encerrar o seu bloco argumentativo, é esta. Esta qual, pastor? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E eu cumpro o dever também na noite de hoje, de dizer que esta graça não é com todos os espíritos. Porque nem todos os espíritos são espíritos enviados de Deus. E você, quem é? Nem todos os espíritos são, de fato, pertencentes a Deus. Melhor dizendo. E você? Pertence a quem? Nós pertencemos a quem, meus amados irmãos? Nas minhas últimas colocações em torno dessa epístola, no púlpito dessa igreja, eu posso ter feito tudo isso e não ser de Deus. Não se iluda com as aparências.
O que não falta são falsos mestres, falsas igrejas. O que é que mostra que de fato nós pertencemos a Ele? A nossa vida, o nosso caráter, o nosso comportamento não são necessariamente aquilo que nós descortinamos aqui dentro, mas quem nós somos lá fora. É isso que de fato dá provas se nós pertencemos a Deus ou não. Pergunta: você é de Deus? Jesus realmente é importante para você? Para você vale a pena seguir mesmo esse caminho? Vai continuar dessa forma, mais uma vez? Se você no seu coração está dizendo: pastor, eu entendi, e eu concordo, mas eu não vou mudar. Você sabe por que você não vai mudar? Porque Deus está entregando você à multidão dos seus próprios pecados. E se eu fosse você, eu choraria diante dele. Porque você não sabe o dia da sua partida. Filipenses capítulo 4, versículo 21 a 23. A comunhão cristã, um vínculo gracioso. 4 verdades foram destacadas. A comunhão cristã, um vínculo gracioso, reconhece a nova identidade do povo de Deus em Cristo. Versículo 21, primeira parte. Segundo lugar, a comunhão cristã, um vínculo gracioso, manifesta a unidade do povo de Deus. Versículo 21, segunda parte. Versículo 22, primeira parte. Terceiro lugar, a comunhão cristã, um vínculo gracioso, celebra o avanço do Evangelho. Ninguém pode parar o Evangelho. Versículo 22, segunda parte. E por fim, a comunhão cristã, um vínculo gracioso, depende da graça de Deus em Cristo Jesus. Versículo 23. Pastor, eu entendi. Mas em termos práticos, o que sobra para a minha vida? Eu tenho aqui algumas aplicações práticas para a sua vida. A primeira delas: se você está em Cristo Jesus, você deve primar por uma vida de santidade. Mesmo que você deseje ardentemente ser uma pessoa santa, no seu sentido mais pleno, ainda assim você vai pecar. Nós somos pecadores, mas nós não podemos mais amar os nossos pecados. Os teus pecados trazem prazer ao seu coração? Os teus pecados alegram a tua alma? Se você consegue encontrar prazer na multidão dos seus pecados, se você consegue encontrar satisfação nos teus pecados, é porque você ainda não conheceu o verdadeiro Cristo que liberta e que transforma. Aqueles que pertencem verdadeiramente a Cristo vão lutar arduamente por uma vida de santidade. Eles vão tropeçar, mas eles não vão ficar prostrados, pois Deus é quem sustenta todos eles. Segundo lugar, não estamos sozinhos. Existem outros irmãos em Cristo Jesus. Alguns destes irmãos estão passando por lutas que nós nunca iremos passar. Muitos desses irmãos nós nunca iremos ver nesta esfera terrena, mas são nossos irmãos. Eles estão lá, nos campos de batalha, nos grandes centros, nas favelas, no contexto rural, eles estão espalhados pela face da terra. Muitos destes nós não conhecemos, mas são nossos irmãos. Pertencem à mesma família. Estamos juntos, conectados através de Cristo Jesus. Você não está sozinho. Então ore um pouco mais, não desista, não pule fora do barco, seja perseverante, para de olhar para as pessoas ao seu redor, mantenha o seu foco firmado tão somente em Cristo Jesus. Terceira importante aplicação: o Evangelho está avançando, Deus continua salvando o seu povo, Ele não deixou de ser gracioso, a porta do céu continua aberta. Deus pode salvar seus entes queridos, seus amigos ou conhecidos. Deus pode salvar o teu esposo, Deus pode salvar a tua esposa. E eu não estou dizendo que Ele vai salvar, é diferente. Eu não posso aqui alimentar uma expectativa em teu coração que Ele não me deu permissão para fazer. Agora eu posso dizer que Ele tem poder para salvar os teus entes queridos. Então não deixe de orar pelos teus filhos, não deixe de orar pela tua família, não deixe de orar pela tua história, não deixe de orar pelo teu tempo presente, bem como pelo teu tempo futuro. Deus continua salvando o seu povo. E em quarto lugar, para orarmos e encerrarmos: sem a graça de Deus, ou seja, sem o seu favor imerecido, não conseguiremos alcançar comunhão.
A unidade da igreja e da família depende da graça de Deus. Então clame pela graça de Deus. Você sabe por que muitos departamentos da igreja, muitas igrejas são marcadas por discórdias, dissensões, facções, intrigas? Porque falta o elo de conexão, falta o exercício maciço da graça de Deus. A igreja virou um comércio, meus amados irmãos. O pregador é um vendedor. E isso daqui é a mercadoria. Se você não gostou do que foi servido hoje, é comum as pessoas simplesmente deixarem de vir. E elas vão à procura de outro ambiente. E vão à procura da satisfação de seus egos, de suas vontades. Não tem o trabalho de se perguntarem: o que foi pregado é bíblico? Vem do coração de Deus? Foi fiel às Sagradas Escrituras? Se foi, não temos escapatória, a não ser obedecer e acatar. Agora, se foi coisa meramente humana, nós devemos rejeitar. E aí? Você vai acatar as instruções expostas na noite de hoje? Ou você vai rejeitar? Não seja um mero consumidor das Sagradas Escrituras. Entenda que nós vamos nos reunir e às vezes nós vamos sair pior do que quando nós entramos. Porque a gente veio à procura de uma resposta para uma demanda da nossa alma e saímos confrontados pelo poder das Sagradas Escrituras, desafiados a uma mudança de vida, desafiados a uma mudança de comportamento. A gente vem para a igreja, em dados contextos, com 10, 12 problemas, e voltamos para casa com 15, com 20 outros. Igreja nunca foi considerada nas Sagradas Escrituras como um hospital. A melhor analogia para descrever igreja é um quartel-general. Nós não somos médicos nem enfermeiros de Deus. Nós somos soldados de Cristo. E Deus não tem compromisso com soldados frouxos e covardes. Então assuma a tua função no campo de batalha. Coloque-se de pé. Pegue as tuas armas espirituais. E marcha na direção que Ele apontar para você. Lembre-se, nós somos soldados de Cristo. E como soldados, nós devemos estar dispostos a dar a nossa vida no campo de batalha. Que tipo de soldado é você? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus.